Bom dia, senhor presidente desta audiência pública, deputado Inácio Loyola, a quem cumprimento os demais deputados presentes a esta audiência pública. Gostaria de cumprimentar o secretário de Estado, Jorge Santoro, em seu nome, já saudando todos aqueles que compõem a Secretaria de Estado da Fazenda, Estado de Alagoas, demais servidores desta casa, pessoas aqui, as pessoas que aqui estão presentes, servidores do Estado, sociedade civil, e aproveitando a oportunidade, a gente já destaca e novamente, mais uma vez, lamenta a presença da sociedade civil na discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Um projeto de lei, como disse a pessoa, o Marcos, que falou aqui, um projeto de lei extremamente importante, que estabelece diretrizes que serão, que deverão ser cumpridas no exercício de 2019, né, prioridades de investimento, e a gente fica lamentando mais uma vez a ausência de pessoas que venham aqui discutir e colocar o que entende também como prioridade. Gostaria de pontuar o excelente trabalho que a Secretaria de Estado da Fazenda vem fazendo com relação à responsabilidade fiscal, né, do Estado de Alagoas, o que tem dado a oportunidade do Estado investir em áreas extremamente importantes para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Então, um trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Estado, teve a contribuição desta casa, decisiva desta casa, no momento oportuno, e gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, dizer o que sempre nos assusta, que é a questão previdenciária do nosso Estado. A gente vê que em 2017 o Estado já aportou 1 bilhão e 73 milhões para o pagamento dos inativos do fundo financeiro. Isso assusta muito, inclusive agora, pelo que eu vi no anexo correspondente ao cálculo atuarial, o número de inativos ultrapassou o número de ativos. Isso é muito preocupante. Também a folha de inativos está maior do que a folha de ativo. É um marco, a gente presta atenção nisso, é um marco que precisa ter muito cuidado, porque compromete, inclusive, os investimentos que o Estado precisa fazer no presente. É um passado que ainda vai nos acompanhar por um longo tempo e precisamos ter muita cautela com relação a alguns posicionamentos. Mas senti falta, senhor secretário, eu não sei se seria do planejamento ou da Fazenda, do número de servidores, a projeção de servidores que poderão, isso veio nos projetos anteriores, sempre vinha o número de servidores ativos, os inativos correntes e os que poderão tornar-se inativos no próximo exercício financeiro. Então, senti falta dessa projeção para a gente ter uma noção de quantos estão ainda por vir compor esse débito histórico do Estado de Alagoas. E aí, pontuando isso, também me preocupa a questão dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vê que nós já estamos beirando, já estamos em 49%, mas está dentro do limite. E aí, com a sua colocação de que as OS, as organizações sociais, e os concursos que estão sendo disponibilizados e aqueles que estão sendo contratados agora, como vai ficar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal se nós temos o Hospital da Mulher agora, que está prestes a ser concluída, a ser entregue à sociedade. Também temos o Hospital Metropolitano,
unidades hospitalares regionais, Sertão, a região norte. E a gente, para que tudo isso funcione, é necessária a contratação de pessoal, seja por meio de organização social, seja por meio de concurso público, vai comprometer e vai afetar diretamente esse limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, e se a Secretaria de Planejamento já tem um estudo nesse sentido, já tem a projeção, a prospecção do impacto do funcionamento desses novos equipamentos públicos nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não senti falta no anexo de metas e prioridades do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Foi uma lei aprovada por esta Casa, o FECOEP já tem liberado, em razão de estarmos vivenciando um ano eleitoral, ainda não iniciamos a execução do Programa de Aquisição de Alimentos em 2018. Mas como nós estamos discutindo a Lei de Diretriz Orçamentária para 2019, eu não consegui enxergar no anexo de metas e prioridades o Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Alagoas. Outro questionamento é com relação ainda ao anexo de metas e prioridades. Nós discutimos aqui nesta Casa em 2016 e vamos discutir na próxima segunda-feira o monitoramento. Em 2016, nós aprovamos o Plano Estadual de Educação e na próxima segunda-feira nós estamos... a Secretaria de Estado de Educação vai apresentar os dados do monitoramento deste plano. E pelas metas e prioridades postas pela Secretaria de Estado de Educação, fica muito claro que não houve um confronto do Plano Estadual de Educação com a Lei de Diretriz Orçamentária para 2019. Isso fica muito claro. A gente que discutiu o plano aqui, que conhece, isso está muito claro, que o instrumento de planejamento para 10 anos, que é o Plano Estadual de Educação, ele não foi observado na elaboração da LDO de 2019. Nós temos apenas mais metas de construção e apenas uma meta de formação, que é extremamente insuficiente para as metas e estratégias colocadas pelo Plano Estadual de Educação. É uma lei de 2016, como eu já tinha dito. A questão dos novos concursos eu já falei, e nós temos aprovamos na lei orçamentária anual, houve um veto do governo do Estado, mas o veto foi derrubado com relação ao orçamento da criança e do adolescente. Não é um orçamento extra, não é apenas uma obrigação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de separar dentro do orçamento aquilo que é direcionado para o investimento nas crianças e adolescentes, que as ações, metas e projetos sejam especificados. Nós ainda não recebemos esse relatório da Secretaria de Estado, não recebemos, a lei já está posta, houve um prazo, houve o veto, mas o veto foi derrubado, inclusive todos dessa casa participaram, e era muito interessante que essa LDO já viesse com essa previsão do relatório do orçamento da criança e do adolescente. E outra coisa é a projeção do aumento do endividamento, se já consta nesse anexo, nesse projeto de lei, a projeção dos novos endividamentos contraídos pelo Estado este ano, salvo engano já foi esse ano, aprovamos o ano passado, mas o Estado deve ter contratado apenas em 2018, e como o secretário de Estado também disse, tem um novo projeto para ser aprovado nesta casa de recursos financeiros, de empréstimo, se já existe a projeção desse comprometimento nesse projeto de lei. São essas as minhas considerações.
Agradecemos a participação da deputada Jo Pereira e gostaríamos de saber quem vai responder essas indagações. Se o secretário Jorge Santoro. Passo a palavra ao secretário Jorge Santoro. Deputada Jo, bom dia. Quanto à questão da Previdência, a senhora muito bem pontuou. Realmente o déficit, fechamos 2017, foi 1,73 bi. É uma situação que preocupa muito, uma situação praticamente de todos os estados do país. Eu apresentei isso recentemente no Fórum Econômico no BNDES. A situação do caso de Alagoas, como o professor Raul Veloso me pediu para apresentar, e, na verdade, a situação não é um caso só de Alagoas, é um caso do país inteiro, né? Então, é uma situação que preocupa a todos. Alagoas, na verdade, teve um índice de crescimento até menor que a maioria dos estados do Brasil. Na verdade, Alagoas ficou em 20º lugar no crescimento do déficit previdenciário nos últimos anos, mas nos próximos anos esse fato não vai acontecer assim. Por quê? Porque a gente está na fase de envelhecimento dos servidores. O que aconteceu na maioria dos estados é que a maioria está no pico de envelhecimento. Nós vamos acontecer, talvez, ali em 2022, 2023, Alagoas vai chegar no pico do envelhecimento. Os dados atuariais apontam para isso. E a gente, numa taxa de 8, 9, 10 anos, nós vamos ter praticamente a grande maioria dos servidores elegíveis para aposentadoria. Esse é o fato que eu sempre chamo a atenção nas discussões salariais com os servidores, e é o fato que preocupa demais a gente quando faz as contas de estimativa de impacto, que a gente não faz a estimativa só dos ativos, a gente faz a dos inativos, que no final das contas o que vai repercutir mesmo no caixa do Estado é os inativos sempre. Então, na verdade, realmente nos quadros aqui que eu fui olhar, realmente não tem essa projeção das aposentadorias. E as aposentadorias tem que segregar, inclusive, para os poderes, porque a situação de cada poder é bastante distinta. O poder executivo não é nem o pior do setor. Nós temos poderes com situação mais preocupante. Tem poderes que nós teremos o prazo de aposentadoria muito pior, né? Então a gente tem que estudar isso diferentemente. E ainda temos a situação dos militares, que tem um prazo de aposentadoria mais curto, que é mais gravoso. Então a gente tem uma situação bastante diferenciada. O Estado fez a segregação de massas, em que você estanca o problema, né? Criou o fundo complementar, tudo isso com apoio do Legislativo, fez uma grande reforma de Previdência em 2015, isso foi bastante importante. Essas medidas fizeram com que o Estado diminuísse e alongasse para frente toda essa problemática. Isso ajudou bastante o Estado na perspectiva de você conseguir jogar mais para frente, alongar esse fluxo de problemas para frente. Mas o problema ainda está posto, e não há dúvida disso. Então, essa é uma situação que requer sempre muitas preocupações da gente. A gente vai... essas informações, deputada, estão todas no site do Alagoas Previdência, tá? Tem uma apresentação lá no site do Alagoas Previdência com as informações. A senhora pode consultar a sua equipe com todo essa perspectiva de aposentadorias, todo o fluxo, então qualquer um pode consultar, tá? O Alagoas Previdência colocou isso no site, a senhora pode consultar lá.
Né? No anexo também tem também, né? Foi colocado isso, né? Ah, na parte de risco também foi colocada, a gente colocou. Isso. Foi colocado na parte de riscos fiscais, a gente colocou isso nos riscos fiscais também, uma tabelinha, tá? Também tá. A gente coloca aberta aí a perspectiva de aposentadoria no anexo de riscos fiscais. A gente colocou isso como um risco fiscal também. Mas no site do Alagoas Previdência tem uma tabela mais abrangente que coloca a projeção atuarial completa. Acho que é bom consultar também. Com relação ao endividamento, todas as projeções do endividamento já estão colocadas tanto na tabela de metas fiscais quanto na tabela de riscos fiscais. A gente já incorporou. O projeto que está aqui na casa é apenas um ajuste no projeto de lei anterior que já estava sido aprovado. A gente só está consertando o anterior que estava aqui. Na verdade, a gente não está aumentando o endividamento, é um mero ajuste, tá? É o mesmo tamanho de operações de crédito já aprovado pela casa. Então, estão todos já computados na estimativa, tanto do fluxo de projeções de despesas e de receitas, quanto nas metas fiscais, já foram todos considerados. Acho que as outras perguntas são da área ali da CEPLAG. Obrigado. Agradecemos a participação do secretário Jorge Santoro e a participação do deputado Gilvan Barros Filho, que é o vice-presidente da Comissão de Orçamento. Mas antes, a deputada Jo Pereira faz uma observação e eu retorno a palavra à ilustre deputada Jo Pereira. Senhor presidente, apenas para lembrar que alguns dos questionamentos não foram respondidos porque falta o secretário, o representante da CEPLAG, discorrer sobre os mesmos. Passo a palavra ao doutor Tadeu Barros, representando a Secretaria de Planejamento e Gestão. Deputada Jo, acho que você tocou em alguns aspectos fundamentais e aspectos que levam, eu brinco que hoje dentro da Secretaria de Planejamento a gente tem um fetiche por base de dados. Por que desse fetiche? A gente tem que transformar dado em informação para pautar o processo decisório. Então a gente começou com um trabalho na Folha, a gente tem hoje um software de mineração de dados, então hoje a gente tem um acompanhamento muito próximo da Folha. E o que a gente está começando agora? Educação e saúde. A gente já pegou todas as bases abertas da educação, a gente fez um painel que a gente consegue ter um georreferenciamento de todo o perfil das escolas. E isso a gente quer sentar com a secretária de Educação, isso está saindo do forno, a secretária de Educação ainda nem viu. Ontem eu e o secretário Fabrício estávamos conversando sobre isso. Então, isso vai de encontro ao que a senhora colocou dos planos estaduais. Da aproximação e necessidade de convergência. Então, o que já está sendo feito? É obrigação da CEPLAG, essa coordenação, essa convergência. Na semana passada, a gente já conseguiu sentar com a Secretaria de Saúde para quê? Para alinhar o plano de Estado ao plano estadual da saúde, e a gente precisa muito se aproximar da educação, e a gente estava fechando esses números para o quê? Para esses números pautarem processos decisórios e seleção de prioridades. E graças a Deus a gente tem uma grande janela, que é a janela de revisão do PPA. Então eu acho que é uma janela que a gente tem que aproveitar para, na minha fala e sendo coerente, de se fazer uma construção coletiva. E a partir dessa aproximação, principalmente educação e saúde, incluir nessa janela do PPA algumas dessas questões. Especificamente na parte de alimentação, o porquê que não está incluído no anexo de prioridades. Como
uma ação carimbada com o FECOEP, então a gente já tinha colocado para não ter essa preocupação, mas nada impede de o quê? De, nessa revisão que a gente vai ter agora do PPA, a gente cravar essa solução dentro do anexo. Não vejo, pelo contrário, vejo como um grande ganho dentro do nosso plano plurianual. Com a palavra a deputada Jó Pereira. O PAA é um programa da Secretaria de Agricultura do Estado, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele não consta. E o Plano Estadual de Educação, a gente vai precisar a reforma do PPA para que ele venha contemplado na LDO? É isso que eu entendi? Por que acontece? O anexo é um espelhamento do PPA. Então, esse anexo de prioridades, o que ele nada mais é? Eu pinço dentro do PPA e coloco dentro desse anexo. E a gente vai ter uma oportunidade de rever o PPA. Então, eu vejo como uma grande janela de oportunidade a gente fazer isso de forma casada. Trazer um enriquecimento dentro do PPA, e eu acho que esse enriquecimento vai ser melhor com essa aproximação que a Secretaria de Planejamento está fazendo com esses dados abertos, que agora a gente tem informação suficiente, e isso refletindo, obviamente, no anexo dentro da LDO. Então, eu vejo assim, super pertinente, temos que correr atrás dessa situação. E ficou em aberto ainda com relação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a abertura dos novos equipamentos e o OCA. Porque eu comecei a falar da análise de dados. O que a gente está fazendo? A gente está pegando não só dados que hoje a Secretaria de Saúde e Educação tem, mas como uma riqueza grande de dados abertos e fazendo uma análise comparativa de equipamentos análogos em outras federações. Para o quê? Para quando estiver pronto, a gente já ter essa base comparativa. Então, os dois hospitais, Metropolitano e Hospital da Mulher, o próprio secretário Fabrício tem diariamente trabalhado na construção de indicadores para esses dois equipamentos, para que a gente tenha base e aí essa construção de indicadores. A gente está utilizando situações de outros hospitais em outras federações, então conversando também com algumas OS. São Paulo, quando foi dito aqui pelo secretário de Fazenda, tenho muitas OS trabalhando de forma efetiva, então a gente está puxando para fazer uma análise, e não só dos novos equipamentos, para eu trazer isso para os que a gente já tem, para a gente ter uma análise crítica do que já está funcionando também. Não adianta só a gente olhar daqui para frente, mas olhar o que a gente já tem. Mas, de uma forma objetiva, o senhor entende que o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal cabe ou não cabe a abertura desses novos equipamentos? A folga que nós temos de uma maneira mais objetiva, e os novos concursos também. Então, é esse o questionamento no final. E a questão do OCA. Todos os concursos abertos, todos, e aí concursos, e aí a gente falando também da abertura dos equipamentos, são todos alvo de análises profundas de impacto financeiro. Então, todos são abertos com responsabilidade. PM, Educação, o novo concurso que na semana que vem vai ter edital publicado. Então, passa por um crivo de análise de impacto financeiro, não só de Secretaria de Planejamento, mas também dessa parceria com Secretaria de Fazenda. Então, te respondendo objetivamente, sim, tudo isso tem sido alvo constante de quais os desdobramentos em relação ao impacto financeiro. Me lembra, por favor. O OCA, Orçamento da Criança e do Adolescente, que já é uma obrigação de fazer hoje, em razão da emenda colocada na Lei Orçamentária Anual de 2018. E se a Secretaria de Planejamento já tem uma perspectiva de apresentar os dados.
O Wagner colocou aqui que já estamos em reta final, final de julho a gente deve ter o trabalho final para apresentar para vocês e para a gente discutir em relação ao OCA.